falar com Zé Maria Trindade. A comunicação do Planalto Trindade via redes sociais já estava sendo questionada desde sempre, né? Enquanto era campanha, eu acho que ainda se tolerava. Agora esperava-se uma postura, digamos, um pouco mais oficial, né, dentro dessa mídia social do presidente da República, principalmente, e dos seus filhos. Mas vamos lá, depois desse episódio, desse imbróglio todo, como é que a coisa ficou? Conta pra gente, Zé, como isso repercutiu aí em Brasília. Olha, foi muita repercussão, viu, Edgar? Muito bom dia a todos. Olha, Edgar, além da Ordem dos Advogados do Brasil e da ABRAGE, também a ABERT, que é a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão, e a NJ, Associação Nacional dos Jornais, saíram em defesa da imprensa, né? Dizem por aqui que o presidente Jair Bolsonaro está vendo moinhos de ventos como uma tropa inimiga. Está brigando, por exemplo, com políticos de maneira geral e com a imprensa de uma maneira generalizada. Não há uma união de imprensa no sentido de formar conteúdo. É como se pudesse imaginar, no final do dia, os diretores de todas as TVs, todas as rádios e jornais se reunissem para definir o que dá, o que vai publicar no dia seguinte. Isso não acontece e é exatamente contra esse tipo de pensamento que estas associações nacionais acabam provocando aí um grande debate nacional. Sobre as fake news aqui no Brasil, até onde vão, e também sobre as mídias sociais. Tudo isso, segundo avaliações aqui, acabam confirmando os veículos tradicionais. Isso porque na hora da checagem, na hora da confirmação da notícia, é exatamente a essas emissoras que todos se socorrem, né? São emissoras que estão aí, como aqui a Jovem Pan tem 70 anos, né? Prestando serviço, checando, e tem um trabalho profissional. E atacando de maneira tão abstrata, assim, a imprensa como um todo, através de uma notinha assim, de um blog, acaba interferindo sim no processo democrático. É normal que um jornalista se apaixone pela notícia, né? E principalmente pela matéria que ele está fazendo. Ninguém escreve uma matéria ou apura uma matéria para ficar escondida, quer que ela tenha repercussão. O importante mesmo é se e como a matéria foi publicada, né? E o fato. Nenhum jornalista sobrevive com a matéria sem o Deus fato. É ali que está o verdadeiro sentido do trabalho jornalístico. Então fica muito claro que, de novo, né, o que há aí nesse processo todo aí, que o Vina falou muito bem, o que há de novo aí é, de novo, uma repetição do caso de publicação não apurada através da internet, só que desta vez pelo presidente da República. Foi montado no Palácio do Planalto um sistema especial, um aparato para fortalecer esse tipo de procedimento da presidência da República. E na quinta-feira vem mais, viu? O presidente vai fazer uma nova live. Tá. Todo fim de semana pode-se esperar que venha mais uma bomba aí, né, Zé? Pra gente trabalhar em cima durante a semana. É um corre-corre danado. O Caio, qual é a tua leitura sobre isso que aconteceu, o que vem acontecendo, na comportamento, digamos, público na mídia digital do presidente? Eu acho que toda essa repercussão está muito ligada ao corporativismo da mídia, né? É muito natural que a grande imprensa ela sempre atue no sentido de proteger os seus, até aí nenhuma novidade. Cabe ao público sempre ter o discernimento de isolar esse viés como tantos outros. Eu queria só dar um passo para trás e falar desse assunto sob uma outra perspectiva, até para não obrigar o ouvinte a ter aquele mesmo discurso que ele já ouviu pela enésima vez em todos os veículos de comunicação. Para mim, o pano de fundo da discussão diz respeito à credibilidade da grande mídia. O ouvinte talvez ele se lembre daquela pesquisa que a gente trouxe aqui do MDA-CNT, que mediu a aprovação do presidente Bolsonaro em janeiro, que à época estava em 57%, só 28% de desaprovação. Nessa mesma pesquisa, né, foram destacadas as 4 instituições menos confiáveis perante a opinião pública. Entre elas estava a imprensa, com apenas 3,7% de aprovação. Recentemente, eu fui entrevistado pelo novo canal no YouTube do Spotnix, talvez seja o melhor site de mídia independente com viés liberal aqui no Brasil. E eles me fizeram a seguinte pergunta: quais os perigos que ameaçam um país que confia mais no que anônimos espalham pelas redes sociais do que numa capa de um jornal tradicional?
Então esse descrédito da mídia, que muita gente acha que é um fenômeno de agora, ligado às redes sociais, na verdade isso daí é mais antigo do que andar para trás. Você lembra daquela letra clássica do Raul Seixas no Cowboy Fora da Lei? Ele diz o seguinte: eu não preciso ler jornais, mentir sozinho, eu sou capaz. Eu li todas as transcrições e todas as notas de fact-checking do Estadão, da agência Lupa, para chegar na conclusão de que a principal crítica se deu em relação ao título da matéria. E aqui não cabe discussão, é um fato. Realmente a frase não consta objetivamente dos áudios. Ponto final. Né? Portanto, ela deriva de uma interpretação subjetiva de quem escreveu a matéria. Talvez até o caso que o Zé Maria trouxe aí à baila, que é o jornalista que se apaixona pela própria notícia. Tem também o comentarista que se apaixona pela própria narrativa. Né? Isso pode acontecer. E então, apoiada nesse fato, né, a grande imprensa carimbou a matéria, o tweet do presidente como fake news, como falso. Agora, vamos voltar para o começo do meu comentário, né? Como a imprensa, que se diz imparcial, vai esperar credibilidade se ela tem operado recentemente na lógica de 2 pesos e 2 medidas? Eu faço aqui uma autocrítica, já que, de certa forma, faço parte da imprensa também. Vamos lá. Folha de São Paulo, 18 de outubro de 2018. Empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp, com contratos de 12 milhões. Prática viola a lei por ser doação não declarada, inclusive citando o nome de empresários como Luciano Hang. Ora, esse processo foi arquivado por falta de provas, porque esses contratos sequer foram exibidos. Enquanto isso, a jornalista responsável, a Patrícia Campos Mello, ela foi celebrada, inclusive, pelo New York Times. Outro exemplo, o Globo, 17 de maio de 2018, Lauro Jardim assina isso. Dono da JBS grava Temer dando aval para a compra de silêncio de Cunha. Olha isso, é aquela frase, tem que manter isso. Né? Que claramente não condiz com a realidade dos fatos, mas sim com uma interpretação bem criativa deles. O Globo, mesmo jornal, 18 de maio, dia seguinte, Ricardo Noblat, Temer decidiu renunciar. Bom, o equívoco aqui foi tamanho que essa página, inclusive, está fora do ar. Qual que é o problema dessas duas, vamos dizer, abre aspas, fake news propagadas em grandes veículos de comunicação? Bilhões de prejuízo para o Brasil no mercado financeiro, sem contar o atraso... Peraí, você falou fake news entre aspas? Sim. Como pode ser uma fake news entre aspas? Porque Explica para mim, porque fake news estou dando benefício da dúvida aos meus então colegas jornalistas. Então você está analisando em cima de uma dúvida? Sim. Em cima de uma dúvida. Isso tem nome, o nome é barriga, barrigada. Bom, tem um nome no jornalismo. Vamos chamar de barrigada. Vamos lá. Existe errata também. É um erro pelos quais as pessoas depois respondem. Eu vou ler errata respondem. do Ricardo Noblat. Caio, posso só aproveitar e te colocar uma pergunta? Eu já estou no finalzinho, se você puder esperar terminar o raciocínio. Só um minutinho, vamos lá, vamos para a gente dinamizar a conversa. Vai, Era só para você já emendar. E o Terça Livre? Qual é a sua análise sobre o comportamento do Terça Livre? Já que você é alguém que curte mídia independente, você acha que esses sites prestam um bom serviço? Porque você mesmo já citou alguns outros sites de mídias independentes aqui. Eu queria que você falasse exatamente o que você acha do comportamento do Terça Livre nesse imbróglio todo. Não, como eu imaginava, a sua pergunta quebra o raciocínio. Então, vou terminá-lo e aí eu endereço o seu questionamento. Falando aqui sobre essas duas notas do Globo que foram barrigadas, na opinião de alguns, fake news, na opinião de outros, são bilhões de prejuízo para o Brasil. E olha só, a única retratação que eu vi a esse respeito no grande jornalismo, por repercutir a matéria, foi justamente da nossa colega querida Vera Magalhães. Né? E, inclusive, quando ela fez isso, o professor Joseval Peixoto, doutor Joseval Peixoto, ícone da Jovem Pan, usou uma citação do meu avô para defendê-la, que é o quê? Falar o seguinte: o jornalista fala sob império da urgência. O Ricardo Noblat, por sua vez, falou o seguinte: é dura a vida do jornalista, a política é como uma nuvem, os leitores não entendem. A permanência de Temer é temporária, aguarda a fita, ou seja, insistiu na própria narrativa, se provou equivocada. Então, para mim, assim, o ponto é, enquanto a imprensa não oferecer ao público o mesmo padrão de qualidade e isenção que ela exige das lideranças políticas, ela vão poder fazer igual. Ela ficará sujeita... Não, ela vai ficar sujeita a ataques. Igual não, pior, cara. Não, ela vai ficar sujeita a ataques. E isso é péssimo. Por quê?
porque ela depende de credibilidade para fiscalizar o governo. E a gente precisa que a mídia fiscalize o governo com liberdade e crítica, como está bem colocado aí na nota da OAB, né? Mas é exatamente o que falta, a mídia independente. Vamos pro assunto. E você vai responder ao Fefito? Ou não? Pô, sem problema nenhum. O que você acha do Terça Livre? Eu falei aqui, inclusive eu já dei entrevista ao Terça Livre. É fundamental quebrar a hegemonia narrativa dos oligopólios e dos grandes grupos no Brasil. Isso vale desde mídia, isso vale para banco, isso vale para qualquer coisa. É uma noção liberal. Eu sou daqueles que acham que os vícios da liberdade, eles são superados com mais liberdade. E se a gente não ouvir vozes dissonantes, então, vozes diferentes, pró-governo, contra-governo, agora, sobre o fato em si... Como que ele responde? Não. Porque todos esses jornalistas que você falou, eles respondem a uma empresa, eles podem cometer uma barriga, um erro... Pare o que você estiver fazendo e por 44 segundos ouça o áudio que eu vou colocar para você do editor da revista Piauí falando sobre o comportamento da mídia brasileira em relação a Bolsonaro. Eu conversei com 4 colegas que ocupam cargo de chefia ou que têm grande visibilidade nos veículos em que atuam. Foram conversas em off. Em off quer dizer? Em off quer dizer que eu não posso revelar a fonte da conversa porque a pessoa pediu para ser preservada por razões óbvias. Ela está falando de debate interno do veículo, como é que o veículo está discutindo a candidatura Bolsonaro, etc. Na Folha eu vi, entre outras coisas, que tem a avaliação de que o colunismo político do jornal é e vai ficar mais ainda maciçamente contra o Bolsonaro. E a reportagem, isso não só na Folha, acho que de maneira geral, vai tentar pegar o Bolsonaro de qualquer jeito. Na linha, como eu posso prejudicar o Bolsonaro fingindo fazer jornalismo? Você ouviu o que ele disse, o que o editor da revista Piauí falou? Que ele conversou com 4 chefes, pessoas importantes em grandes meios de comunicação jornalística aqui do Brasil, e depois ele fala especificamente da Folha de São Paulo, em que eles iriam ficar cada vez mais contra o Bolsonaro e que as colunas iriam ser assim e que também a reportagem seria usada como pretexto para atacar Bolsonaro. Como é que nós podemos pegar o Bolsonaro fazendo uma reportagem, mas na verdade é só um ataque, é mais um ataque. Depois, na continuação do podcast original da entrevista, ele dá uma brincada, etc. Mas a gente sabe que ele falou a verdade. Ele falou sim. O tom em que ele fala aquilo é um tom de verdade. Isso para provar para vocês que o vídeo de ontem, em que eu falei a respeito da questão do because, né, da jornalista Constança Rezende do Estadão, é mais um caso que comprova que a mídia brasileira está maciçamente comprometida não em noticiar, mas em omitir, selecionar, enfatizar e às vezes até sim em mentir para mudar o comportamento das pessoas, influenciar a cultura e atacar o governo para colocar lá quem eles querem. Um erro podem ter. Um erro podem ter. Um erro podem ter. Um erro podem ter. Mentiroso!